Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pondera Eleições, uma playlist que foi dedicada exclusivamente para poder receber aqui nos estúdios do PonderaCast alguns candidatos a vereadores aqui da cidade de Curitiba, com o intuito de você poder conhecer quais são as bandeiras que eles defendem, quais são as propostas e assim trazer a você o pensamento crítico na hora da sua escolha. É sempre importante lembrar que quando você vai votar num vereador, você precisa ter a consciência de quais são as principais funções que um vereador tem que executar. Então, nunca é demais a gente deixar de falar isso, né? Porque todo vereador, primeiro, ele tem que lhe representar. Esse é o objetivo de um vereador. Ele vai olhar para a sua população, vai entender as necessidades do povo e então vai ser aquele agente que estará representando os seus interesses numa Câmara Municipal. Para isso, a segunda função dele é criar leis, né, justamente para conseguir fazer a implementação desses projetos. E o terceiro grande dever de um vereador está em fiscalizar o executivo, ou seja, acompanhar para ver se a prefeitura está fazendo o que deve ser feito, se o governador está executando o que prometeu, e é isso que um vereador faz. Então, muito diferente do que a gente encontra por aí, de vereadores prometendo um asfalto, da dentadura, alguma coisa do tipo, isso não existe, né? Um vereador, então, ele está justamente para quê? Para lhe representar, para criar leis aí que atendam os seus interesses e fiscalizar o executivo. E hoje no Pondera Eleições, a gente recebe com o maior carinho aqui Elis Domingues. Seja bem-vinda ao Pondera Eleições. Muitíssimo obrigada pelo convite. Satisfação em estar aqui com vocês, Alessandro. Muito obrigada. Bacana. E você está na corrida como vereadora. Exatamente. Legal. Conta para nós então, Elis, da onde que você veio, com o que você trabalha e como você entrou na política? Bom, eu gosto de dizer que eu sou uma cidadã curitibana, nascida e criada aqui em Curitiba, né? Já sou avó de 3 netos lindos e a minha formação ela é de administradora e também da área do direito. Eu tenho uma trajetória de 35 anos aí já no mercado de trabalho, sendo que parte dele, grande parte, 29 anos, foi no sistema Fecomércio, no Sesc. Perfeito. E por que se envolver com a política? Ah, por que se envolver na política? Eu posso devolver a pergunta? Ah, porque está precisando, né, Alessandro? Está precisando mudar. Então, estamos precisando trazer um frescor para a política e resgatar o que a política pode realmente fazer pelo Brasil. E antes da gente chegar no Brasil, a gente tem que começar bem pertinho. E neste caso, no nosso município aqui em Curitiba. Precisamos olhar para os nossos cidadãos, precisamos fazer gestão com eficiência para que sobrem recursos para aquilo que a população, as pessoas precisam. Perfeito. Uma coisa que é interessante os eleitores saberem é entender qual é a sua ideologia. Hoje, a Elis Domingues seria o quê? Uma liberal, libertária, socialista? Qual que é a tua linha de trabalho? Bem, eu sou do Partido Novo, né? E o Partido Novo é liberal e eu sou liberal. E liberal no sentido como que a gente pode explicar para quem nos ouve. Liberal não de costumes, porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso, mas liberal no sentido da economia, no sentido de ser um Estado, um governo leve, né? Que não venham tantos impostos no bolso do cidadão, que seja uma política livre, desburocratizada, incentivando o mercado para que as pessoas possam produzir e assim também enriquecer e ficarem cada vez mais independentes do governo, do Estado, que é o correto. Então, isso é ser um liberal, ou seja, pensa num estado mínimo e enxuto para que ele seja eficaz. É possível realmente chegar a atingir essa meta, Elis? Ah, acreditamos que sim, né? E vemos que é o melhor caminho, porque o socialismo, que é o contrário do que nós vivemos na política liberal, ela não tem êxito em nenhuma parte do mundo, Uhum. né? A gente já vê fracassos aí, como estamos vivendo na Venezuela, é um modelo lá socialista. E aqui nós precisamos, então, não permitir que isso aconteça, porque às vezes
O caminho é o populismo, né, na política. Então, como você falou, não é para dar nada, né? Um vereador, ele tem a função de representar e ser a voz da população. E da mesma forma é o governo. Então, quanto menos ela estiver na vida das pessoas e ela dar liberdade, incentivar, como eu volto a dizer, nós temos que mudar. A política socialista, ela tenta manter a pobreza para que as pessoas fiquem submetidas a ela, né, aos governos, e que isso seja uma forma de manter a população, né? O modelo liberal, ela traz ao contrário, ela traz a liberdade e incentiva a riqueza, a independência do cidadão. E isso é possível ser atingido. Com certeza, é possível sim, com uma boa gestão. Eu que já vivi no mercado de trabalho privado durante muitos anos, tenho essas boas práticas e nós temos que sair do modelo. Por isso o legislativo é fundamental, para que ele possa modernizar as leis e trazer agilidade para que o executivo, no caso a prefeitura, possa fazer uma gestão eficiente, que os serviços públicos não sejam tão caros e que a gente reduza, fique o mínimo com a responsabilidade do Estado, baseado somente na educação fundamental, na saúde e na segurança. Demais, nada de ser governamental ou ser público. O restante, tudo privatizado. Perfeito, Elis. E conte para nós, né? Quais são as suas propostas? Quais são as suas bandeiras que você está advogando nesta campanha eleitoral? Nada mais é do que eu já fiz durante essas 3 décadas de trabalho. Então, eu gosto de falar que não é social, porque quando eu tive a experiência de 29 anos trabalhando como gestora da área social do SESC, eu fiz muitas coisas, eu não, né? Toda uma equipe, e nós fizemos em parcerias, trabalhando a rede. Agora, na política, eu trago uma bandeira muito forte, que é a da educação cidadã, que ela traz esses efeitos para o aspecto social. Então, fazer com que a gente possa trazer a educação, exatamente isso que você me perguntou, desde a base, a gente conseguir que o povo, a população, vote corretamente e tenha também um político digno. Então, as minhas pautas se concentram na educação, desde o ensino fundamental. Primeiro ano, o cidadão precisa aprender os seus direitos, mais os seus deveres. E aí nós vamos ter impacto no aspecto social, porque nós não vamos mais ter essa manutenção da pobreza. Perfeito. E se você fosse colocar os top 3, porque eu entendi que você defende bem amplo, né? Mas se você fosse colocar assim, ó, o número 3, o número 2, o número 1 da minha bandeira qual que seria? Então, a minha bandeira agora para as municipais de 2024 é trazer esse aspecto social, ampliando o que nós precisamos. Aí eu vou trazer também para a questão da mulher, que a minha representação é muito forte, porque eu sou mobilizadora de mulheres do Partido Novo. E né, na questão das pautas, eu quero favorecer que esta mulher empreendedora, como eu fui a vida toda e sou ainda, possa ter um local seguro para os seus filhos. Então, é a ampliação das escolas públicas, né, as escolas municipais e creches, estendido o seu horário, que hoje até às 17 horas não atende. Então, nós vamos fazer com que isso seja possível. Daí você vai me perguntar, mas com que recurso, Elis? Nós temos que fazer 3 períodos de atendimento nas escolas. E uma outra situação é reduzir o tempo que as escolas ficam fechadas. As escolas e as creches em Curitiba, em 2023, para 2020 para 2024, ficaram aí ao todo já 3 meses com as portas fechadas. 3 meses que as crianças não tinham aonde ficar. Então, como nós vamos trabalhar isso? Fazendo projetos e programas, estendendo, né, esses horários de permanência dessas escolas, e essas mães vão ter lugares, essas mães terão tranquilidade para trabalhar, porque terão lugares seguros. Aonde entra o aspecto social aí? Você pode me perguntar, né, Alessandro? Exatamente. Entra porque se elas estão no ambiente mais seguro depois da casa, que é na escola, elas não vão estar em ambientes informais e que muitas vezes ocorrem grandes índices de abuso e de também desnutrição alimentar, porque 3 meses do ano fora da escola, essas famílias também sentem essa dificuldade. Então, são coisas práticas aí.
Bacana. E olha só, então você vai conhecendo as propostas de Elis Domingues, candidata a vereadora pelo Partido Novo aqui na cidade de Curitiba. E eu já aproveito esse momento para pedir para você que está nos assistindo aí, dar aquele like maroto, se inscrever no canal, nos acompanhar nas redes sociais. Durante esse programa vai estar passando aqui pela tela os nossos endereços e tudo mais. E eu te peço para que você esteja nos acompanhando. O PonderaCast, ele é um canal de comunicação, nós somos uma empresa de comunicação, cujo temos o objetivo do quê? De informar, explicar, de acompanhar, como estamos fazendo aqui, acompanhando os candidatos a vereadores e trazendo para você uma informação que com certeza você não vai encontrar aí na televisão aberta. Você vê muita propaganda em cima de prefeito, você vê muito debate entre os prefeitos, mas pouco é aberto aos candidatos a vereadores e nós estamos dando essa abertura aqui. E Elis, se chegasse hoje, nesse momento para você, um eleitor, olhasse nos seus olhos e perguntasse para ti, Elis, por que eu devo votar em você? Qual que seria a tua resposta para esse eleitor? Porque eu sei como fazer. Eu não estou prometendo que eu vou fazer. Eu já fiz ao longo de muitos anos de prática e eu sei exatamente o que Curitiba precisa e o que as pessoas precisam. Então, é uma leitura que nós precisamos ter em relação às pessoas. Nós estamos hoje muito presos ao papel. A legislação, permita, o ente público só pode fazer o que está permitido na lei. E quando a lei está retrógrada, desatualizada, não é possível fazer aquilo que o cidadão precisa. Então, quando eu entrar lá, dia 1º de fevereiro, né, de 2025 na Câmara, nós vamos trabalhar a atualização dessas leis e vamos facilitar essa legislação para que esse serviço chegue para você, eleitor. E você pode ter certeza que esse custo do serviço ficará mais barato e você terá disponível a creche para o teu filho, para o teu neto, a escola no período que é necessário, a partir de um diagnóstico. Então, nós temos que fazer como nós fazemos na iniciativa privada. Nós precisamos entender o que está faltando e direcionar para cada demanda. É isso que eu vou falar para ele. Ah, bacana. E olha só, você está conhecendo as propostas de Elis Domingues, que está colocando aqui as suas bandeiras, o que ela vai desenvolver, o que ela vai fazer para poder lhe representar. E Elis, qual é o seu número? O meu número, então, eu já tenho um slogan. Posso falar o slogan, Com Alessandra? certeza, você tem toda a liberdade. Porque tem tudo a ver com a pergunta anterior, né? Que você me perguntou por que votar na Elis. Por quê? Corrupção e política ruim, ninguém mais aguenta. Vote 30050. E você vai ver uma Curitiba mais feliz. Vote na Elis. Eu adorei. Eu gostaria que você repetisse. Eu gostei muito. Então vamos lá. Corrupção e política ruim, ninguém mais aguenta. Vote 30050. Para uma Curitiba mais feliz, vote na Elis. Hoje a gente vê tanta briga, tanta polarização e a política ela está ficando cada vez pior. E nós precisamos hoje cuidar que ela tenha resultados. Nós precisamos que o diálogo volte com posicionamento, mas que haja ação e retorno para a comunidade, para a sociedade. É isso que quando eu falo de um slogan que parece até meio infantil, né? Seja mais feliz, mas é a busca da felicidade e a felicidade nem sempre ela está em grandes coisas, ela pode estar no dia a dia, num transporte coletivo mais ágil, num espaço reservado para as mulheres no transporte coletivo, essas mulheres tão batalhadoras que precisam tanto, né, produzir e ainda chegam numa terceira, numa quarta jornada em casa e elas podem ter um espaço lá reservado do seu ônibus. Olha que coisa simples e não ser submetido às vezes a um abuso, né, uma incomodação. Então são essas coisas que Elis Domingues, a vereadora de 2025, vai fazer por você. Legal, isso é muito bacana mesmo. E você comentou, né, que dia 1º de fevereiro, né, tudo correndo, você estará na Câmara, certo? E você, hoje é dia 1º de fevereiro e você foi eleita.
começou o seu mandato agora. Qual vai ser a sua primeira ação como uma vereadora aqui em Curitiba? Primeira ação. Hoje é dia 1º, você começou. Cheguei lá na Câmara de Vereadores, né, com meus outros 37 colegas. Eu preciso saber como está as leis de fato. Nós vamos primeiro fazer um mutirão para reconhecer toda a legislação de Curitiba. Primeiro, voltada à questão da organização das escolas e creches. Vamos ver quais abrem, em qual horário, qual o custo, e vamos fazer, além de verificar, né, que isso são dados que a gente tem, mas que às vezes tem minúcias dos dados, vamos fazer visitas locais. Então, primeiro de tudo, em qualquer trabalho que você faz de gestão, não é isso, Alessandro? O que que a gente faz? Diagnóstico. A gente precisa saber aonde que nós estamos entrando. Então, reconhecer todo esse arcabouço legal, né? A organização das leis que estão postas na Câmara Municipal de Curitiba. Infelizmente, Curitiba tem muito a melhorar, não é verdade? Em termos de legislação. Às vezes o pessoal comenta assim, Curitiba ela é uma capital inteligente. Às vezes a gente fica se questionando, será que realmente é tudo isso? Isso não é mais marketing? Porque você pega, né, Elisa, assim, muitos bairros, você vê o transporte público, como você citou, você não tem ônibus bons, de primeira linha rodando. Você tem muitos ônibus que estão aí com uma quilometragem gigantesca, uma montoeira de barulho quando entra, uma falta de conforto. Então o desafio vai ser bem grande para os vereadores que entrarem agora. Exatamente. E essa é a grande questão. O curitibano, quando eu falo da educação cidadã, da educação política, ele precisa ter essa consciência. Eu não acredito em carreira política. Nós precisamos fazer uma mudança radical na Câmara de Vereadores. Nós precisamos realmente que aqueles que já estão lá sejam reeleitos se trabalham. Aqueles que não trabalham precisam dar espaço para novos como eu, que tenho experiência, tenho maturidade e tenho vontade de fazer a diferença. Então, nós precisamos de renovação. Nós precisamos de renovação na Câmara, precisamos de renovação para Curitiba, porque sim, somos uma capital maravilhosa, mas há muito o que se fazer. Sim. E aí, Elis Domingues, né? A gente sempre pensa num vereador, ele concentrado num bairro, atendendo sempre mais uma região do que outra. Qual que é a tua visão em relação a isso? E você tem algum bairro com um olhar mais carinhoso? É para toda Curitiba? Conta para nós, como é que é isso nesse ecossistema da Elis? Bem, eu sou nascida e criada no bairro da Santa Quitéria. O bairro da Santa Quitéria está no meu coração, região do Portão, aqui é a região sul da cidade, né? Mas eu faço uma crítica àqueles que só se concentram não olhando o todo, porque você mesmo falou, a minha pauta ela é muito genérica quando eu falo, né, sobre cidadania. Então nós precisamos ter o entendimento do todo para que a gente possa suprir cada demanda na proporcionalidade, porque senão eu vou trazer tudo para onde eu estou defendendo e talvez eu deixe aquém aquele outro bairro. Então nós somos, olha que maravilha, olha, 38 vereadores em Curitiba, né? As cadeiras são 38 vagas, são 75 bairros. Dá muito bem para a gente dar uma atenção aí, para dois em especial, num olhar mais, né, de comando ali, de conhecimento, mas é necessário que o vereador entenda toda a cidade, porque nós falamos da questão do transporte, né, que é um dos problemas aí, mas nem sempre é só pelos veículos que estão ruins, mas pela mobilidade urbana, pelo aspecto que nós temos de fazer com que as vias sejam alargadas, da estrutura, dos binários. Nós vamos agora em 2025, ter uma revitalização que é o Plano Diretor de Curitiba, que a cada tempo ele é votado, ele é analisado. Isso é fundamental que esse vereador tenha a visão que eu tenho, que é de gestora, que é de visão estratégica. Posso olhar Curitiba daqui a 10, 20 anos e não fazer remendo. Legal. Elisa, você falou sobre o plano diretor, né? Eu acho que é interessante, porque tem muitos eleitores que escutam sobre esse plano diretor, mas não têm uma ideia do que realmente ele significa. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Exatamente é o que é a visão da cidade,
é o planejamento a longo prazo. Então, o plano diretor vai estabelecer se as zonas vão se manter, porque é um crescimento, né, do mundo, né, não só de Curitiba, mas se os bairros X vão se manter limitados a construções com 2, 3, 4 andares, ou vão poder fazer arranha-céus, como que isso vai impactar? Então, é toda essa visão de planejamento que é fundamental. E como você disse, se eu, né, de repente, quanto vereador, eu tenho uma visão muito limitada de um bairro só, ou apenas de uma pauta, eu não consigo contribuir. Então, é fundamental que tenha esse olhar aí o cidadão de Curitiba quando for pensar no seu representante. Bacana. E olha só, você vai então já ampliando a sua visão, conhecendo as pautas, as propostas de Elis Domingues, e aqui fica realmente uma grande chamada para todos nós, que a política somos nós que fazemos. A gente escolhe os nossos representantes, mas se você não está inteirado, se você não está acompanhando, se você não traz isso para a sua vida de uma maneira consciente, não sei se a gente poderia dizer, porque a política faz parte da nossa vida, querendo ou não, nós estamos envolvidos no meio político. E a pessoa não pode deixar para votar em qualquer um, né? De maneira nenhuma, o valor do voto ele é extremamente fundamental na vida das pessoas. Eu falo sempre que a maior tristeza que eu tenho agora, nós estamos em campanha, quando eu abordo uma pessoa e ela diz: eu não voto. Eu não quero saber de política. Para mim é uma tristeza profunda, porque isso quer dizer que ela desistiu. Ela desistiu do futuro, dos filhos, dos netos. Se ela não tiver filhos ou netos, ela desistiu das crianças, que podem ser vizinhas ou parentes. Porque política bem feita é um Brasil, é uma Curitiba boa de se viver, é uma Curitiba segura, é uma Curitiba que vai dar condições de saúde para nós. Então, é fundamental que o cidadão tenha essa consciência e vote certo. Não desperdice teu voto. Não venda por uma dentadura ou um tanque de gasolina. Ele vale muito mais do que isso. E é triste, né? Porque a gente às vezes fala assim, parece que é brincadeira, uma dentadura, vamos lá, um asfalto, coisas que um vereador não pode entregar, mas que a gente acaba conversando e vê que realmente isso acaba sendo colocado como moeda de troca para ganhar voto e nunca, jamais deveria ser assim. Elis, como é que eu faço para encontrar você? Quais são as tuas redes sociais? Você tem um telefone no qual o eleitor possa falar contigo, com a tua assessoria? Como é que a gente faz para poder encontrar a Elis Domingues? Bem, eu estou acessível desde já e estarei depois como vereadora também, porque assim eu sou. Então, quer saber um pouquinho mais sobre a minha história, isso tudo que eu vim aqui falar rapidamente para vocês? Meu Instagram, Elis Domingues 2022, meu Facebook é o mesmo endereço e o meu telefone, eu estou à disposição. Manda um WhatsApp para mim ou me liga. Se não for eu diretamente, eu vou te dar o retorno. 9942 9005. E seu número é? O meu número é 30050. Política velha e corrupção ninguém mais aguenta. Política velha e corrupção ninguém mais aguenta. Eu adorei seu slogan, viu? Olha. Então, agora a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso programa, Elis, e você vai ter uma oportunidade de deixar uma mensagem para o seu eleitor. Então, essa câmera aqui é a sua câmera. O Juliano vai apontá-la para você e você vai poder falar a sua mensagem da vereadora Elis aos eleitores. Curitibano, você tem hoje uma vereadora preparada. Eu venho para a política com interesse não individual, eu venho com o interesse da sociedade e estou à sua disposição e você precisa fazer a tua parte. Vote 30050, corrupção e política ruim, ninguém mais aguenta. E venha para uma Curitiba feliz, vote na Elis. Fantástico. Elis, o PonderaCast quer mais uma vez te agradecer de coração você ter vindo aqui. Você foi a nossa primeira entrevistada quando nós começamos o projeto do PonderaCast e a gente comentou naquela ocasião que as portas do Pondera sempre estarão abertas para ti.
E hoje a gente consegue estar honrando essa palavra que comentamos com você na ocasião, né? Realmente foi muito interessante te conhecer, entender tuas propostas. Obrigado por você ter vindo e o PonderaCast deseja a você muito sucesso em sua jornada eleitoral, viu? Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês nos tratam de maneira muito, muito profissional e eu desejo todo o sucesso para o Pondera e sempre que eu for convidada estarei aqui com certeza e quero pedir um brinde aí, ó, a esse programa, ao Alessandro, que é um profissional aí de primeira qualidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Elis. E então, assim, nós vamos concluindo os nossos trabalhos nos dias de hoje, no dia de hoje, né? Hoje conhecemos as propostas de Elis Domingues, então, olha, o programa vai ficar gravado. Acompanhe depois nas redes sociais aqui do PonderaCast, né? As redes sociais da Elis Domingues, você vai ter os cortes. Então, há a oportunidade de você estar sempre revendo para poder entender a proposta da candidata Elis Domingues, né? E mais uma vez eu te agradeço por você estar conosco aqui, te desejo aí um excelente final de noite e nós nos vemos no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração, um forte abraço a todos.